Vamos em frente aqui ao vivo com você, agora conversando com Marina Demori, o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ministro ainda da Justiça, né? Últimos instantes, últimos momentos até a chegada de Lewandowski, que deve ocorrer na semana que vem, a cerimônia de posse. Mas o ministro disse que não há prazo para concluir as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Esse é um assunto que eclodiu, que surgiu nas últimas horas, né, com muitos questionamentos sobre possíveis delações, se havia ou não a publicação de novas delações que teriam ocorrido. E por causa da existência com mais temperatura nas últimas horas, nós temos também a fala do ministro da Justiça, que disse, inclusive, acreditar que o inquérito esteja perto do fim. Marina Demori, nos conte, por favor, o que dissera Flávio Dino sobre esse entorno envolvendo Marielle Franco e Anderson Gomes. Oi, Elisa, bom dia a você e a todos. Olha, inicialmente existia uma expectativa da Polícia Federal pela conclusão desse caso até o mês de abril, mas ontem, nessa coletiva, então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que não há um prazo estabelecido porque se trata de um caso bastante complexo, mas disse também que houve um grande avanço nas investigações desde que a Polícia Federal abriu um novo inquérito no começo do ano passado e entrou nessa apuração a pedido do Ministério da Justiça e também, a pedido que veio diretamente do presidente Lula. O ministro disse, então, que não pode estabelecer uma data para que essas investigações sejam concluídas, mas que elas estão em fase bastante avançada. A gente lembra que o assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, completará um ano no dia 14 de março. O inquérito, segundo a Polícia Federal, também está em avanço, então, nessas investigações. Até agora, essas investigações dão conta de que o ex-policial militar Rony Lessa foi quem fez os disparos que mataram a vereadora. Ele é sargento reformado da Polícia Militar no Rio de Janeiro, foi expulso da corporação no ano passado, foi preso em março de 2019, um ano após o crime, junto com Elcio de Queiroz, que é apontado como a pessoa que dirigiu o veículo que foi utilizado, então, na noite do crime. A Polícia Federal agora aguarda novos depoimentos para fechar o caso, tanto de Rony Lessa como também de Maxwell Correia, que é um terceiro investigado que também está preso por suspeita de participação nesse crime. A gente lembra que houve uma delação do caso feita por Elcio de Queiroz, que confessou o crime e implicou diretamente Rony Lessa e Maxwell, mas agora, com o avanço das investigações, a polícia aguarda novos depoimentos, então, que estão sendo colhidos pela Polícia Federal, mas nega que tenha qualquer tipo de delação fechada. Essa negativa também vem da defesa de Rony Lessa diante de tantas especulações que surgiram nos últimos dias. A gente separou, então, um trecho do que disse Flávio Dino sobre esse caso. Vamos acompanhar. A investigação de fevereiro de 2023 até o momento presente, ela é conduzida de modo cooperado entre a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Jamais esse caso ficou parado, há uma equipe dedicada a esse caso e os desdobramentos dos atos relacionados àquela delação podem levar, claro, a outras delações, eventualmente. Todos os atos de investigação que estão sendo feitos são conducentes à busca do esclarecimento definitivo do caso. Provavelmente quem estará aqui para, se Deus quiser, anunciar o resultado final dessas investigações, não sei quando, realmente é impossível prever, já será o meu sucessor. Você vê que Flávio Dino diz, o ministro agora, ainda ministro da Justiça, diz, não sei quando a conclusão desse tipo de investigação e claro que isso causa um efeito na família, porque a família está na expectativa que exista uma conclusão. E além do período de quando isso ou como isso deve terminar, a Polícia Federal também apura se a morte da vereadora foi motivada por uma disputa de terras na zona oeste do Rio de Janeiro. Essa apuração é do Gustavo Uribe. Eu já compartilho aqui a ideia com a Juliana Lopes para poder ouvir-te, Juliana. Do ponto de vista da família, a angústia de saber quando isso vai terminar, inclusive levando em conta uma fala do próprio chefe da PF, que tinha dito que a data poderia já ser em abril. Ponto. E também a investigação. E o Uribe trazendo para a gente esse avanço de que pode ter sido motivado por disputa de terra, Juliana. Exatamente.
A gente tem uma discussão nessa semana sobre possíveis delações e também motivações. Mas essa apuração que o Uribe traz é bastante importante nesse sentido, porque o que ele traz ali com a Polícia Federal? Que essa morte teria sido motivada, isso é uma apuração da Polícia Federal, é importante que a gente ressalte, por uma disputa de terras na zona oeste do Rio de Janeiro. Por que na zona oeste do Rio de Janeiro, que era um local ali de atuação da vereadora Marielle Franco. Com base em depoimentos, segundo traz o Gustavo Uribe, então, incluindo de envolvidos no assassinato, os investigadores apuram a atuação da vereadora por moradia para populações carentes e isso teria relação com o assassinato, ou seja, havia interesse num território ali da Zona Oeste, ela insistia ali em políticas públicas para a população carente, mas havia outros interesses na terra. Isso é uma linha de investigação. Importante a gente ressaltar o que a Polícia Federal confirma oficialmente que aconteceu até agora. São 11 meses de investigação referente aos homicídios, tanto de Marielle Franco como de Anderson Gomes. Ao longo desse período, a Polícia Federal trabalhou em parceria com outros órgãos, diligências aconteceram, delações aconteceram. Uma delação foi confirmada de Elcio Franco, outras delações e depoimentos ainda estão em processo de realização, o procedimento todo de fechar esses depoimentos. Então, eles ainda estão aguardando esses pontos finais. O que diz para a gente a Polícia Federal por meio do próprio diretor-geral Andrei Rodrigues, já neste ano, que havia uma expectativa, apesar dessa fala do ministro Flávio Dino, de um encerramento dessa investigação até abril deste ano, e essa é a grande expectativa. Dino ontem foi questionado sobre essas investigações e preferiu não cravar ali uma data certa, até porque, enfim, fatos novos podem acontecer e aí as investigações precisam ser prorrogadas. Mas há uma expectativa de encerramento, então, dessas investigações, com a conclusão, inclusive, dos mandantes, de quem foram os mandantes, até abril deste ano, e essa é a grande expectativa. E aí, Elisa, só para finalizar, você traz um ponto muito importante, que é, claro, a expectativa da família, né? Que hoje a gente tem uma ministra, inclusive, que é a irmã de Marielle Franco. Ontem a ministra usou as redes sociais, a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, para fazer mais uma pressão e colocar que é um dever do Estado concluir essa investigação, que acabou tendo novos rumos após a posse do presidente Lula, e agora a expectativa é para um encerramento ainda neste ano. Pois é, ficava restrito ao Estado do Rio de Janeiro com a Polícia Civil. Com a chegada de Lula, expandiram, puseram a PF e a gente viu aquecer ainda mais o assunto no último ano, que vai completar 6 anos do crime no próximo março.